Quando alguém olha o mundo pela perspectiva de uma cosmovisão errada, o mundo não faz muito sentido. Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. Eu sou Josebes Lopes e nesse vídeo falarei sobre o 7º livro que eu li em 2019, Cosmovisões em Conflito, Escolhendo o Cristianismo em um Mundo de Ideias, de Ronald Nash. Ronald Nash, norte-americano, faleceu em 2006, foi filósofo, foi apologeta, ele foi professor do Seminário Batista, lá nos Estados Unidos, e também do Instituto Mises. Mises foi um grande economista que defendia o livre mercado, o capitalismo, e Ronald Nash também defendia esses valores, e ele foi professor desse instituto. Esse livro, publicado também pela editora Monergismo, mais um livro da editora Monergismo, que eu estou resenhando aqui no canal, e ele tem 200 páginas. É um mini manual a respeito de cosmovisão. Digamos que para você que se interessa ou que se interessou agora por esse assunto, por esse tema, cosmovisão, digamos que esse livro deve ser a sua porta de entrada para outras obras mais aprofundadas sobre o tema. Então é um livro que é básico, é uma introdução, mas mesmo essa introdução ainda requer um certo conhecimento de filosofia e outras coisas mais, teologia, etc. Esse livro vai ser dividido em 10 capítulos, onde no primeiro capítulo ele vai introduzir o conceito de cosmovisão, vai mostrar que todos nós temos uma cosmovisão que vai guiar as nossas interpretações. Eu acho bem interessante a definição que Ronald Nash faz da cosmovisão, logo aqui no começo, no primeiro capítulo. Ele diz o seguinte, que cosmovisão é um esquema conceitual pelo qual, consciente ou inconscientemente, aplicamos ou adequamos todas as coisas em que cremos e interpretamos e julgamos a realidade. Então, sempre que nós olhamos um fato, interpretamos um fato, nós estamos interpretando a partir desse esquema conceitual que nós temos, que é a cosmovisão. E a cosmovisão cristã é uma dentre inúmeras que existem atualmente. E é no capítulo 2 que ele vai se deter com a cosmovisão cristã, porque ele entende, o autor do livro, que antes do cristão começar, digamos assim, estudar outras cosmovisões rivais, é importante, é necessário que ele primeiro entenda bem a cosmovisão cristã, quais são os principais elementos que definem uma cosmovisão cristã. O que é que o cristianismo diz a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito do futuro, casamento, família, política, finanças, ou seja, todo esse esquema conceitual que nós chamamos de cristianismo. É verdade que o cristianismo ele não é tão homogêneo assim. Nós temos muitas vertentes, muitas seitas, digamos assim, dentro do cristianismo. No entanto, todas possuem, na sua grande maioria, possuem elementos comuns, que são imprescindíveis para todo aquele que se chama cristão. E são esses pontos que ele vai abordar no capítulo 2. No capítulo 3, como escolher uma cosmovisão. Ou seja, agora no século XXI, como é que eu posso escolher a cosmovisão que é mais coerente? Qual cosmovisão realmente ela é lógica? Porque nós temos inúmeras cosmovisões atualmente. E ele vai mostrar que para que você possa escolher a cosmovisão mais coerente, essa cosmovisão ela deve passar por alguns testes. Eu achei bem bacana essa abordagem que Ronald Nash faz sobre esses testes, que é o teste da razão, em seguida o teste da experiência e depois o teste da prática. Eu achei bem interessante o teste da razão. Como assim nós temos que submeter uma cosmovisão ao teste da razão? Primeiramente, essa cosmovisão, para ser válida, ela tem que ser lógica. Engana-se quem acha que fé, religião,
podem ser ilógicas. Não. Algumas são, outras não. O cristianismo é lógico. Por mais absurdo que possa parecer para algumas pessoas. Ele vai mostrar que o cristianismo, apesar de estar baseado na fé, ele em nenhum momento vai refutar a lógica ou vai contra os princípios da lógica. O teste da razão é justamente isso. Essa cosmovisão, ela é lógica. Por exemplo, existem algumas cosmovisões que ferem esse teste da razão. Por exemplo, aquela cosmovisão que diz que todas as verdades são aceitáveis. O relativismo, por exemplo, que não existe verdade absoluta. Ora, quando se afirma que não existe verdade absoluta, a própria afirmação já se propõe a ser uma verdade absoluta. Ou seja, essa afirmação ela não é lógica, ela é autorrefutável. Tá? Então esse é um exemplo de como a ideia, de como a cosmovisão, ela pode ferir a lógica. Em seguida, ele vai mostrar que, dentre todas aquelas cosmovisões rivais ao cristianismo, as duas principais, principalmente aqui no Ocidente, são o naturalismo e a nova era, digamos assim. O naturalismo, no Ocidente, principalmente, ele é muito forte, principalmente nos meios acadêmicos, né? Também não é tão homogêneo assim, existem várias vertentes dentro do naturalismo. Mas, via de regra, o naturalismo ele vai defender que não existe nada além da natureza. Que a natureza é como uma caixa e tudo que nós temos na realidade está dentro dessa caixa. Nada do que está fora. Alguns defendem que não há nada fora dessa caixa, ou seja, tudo que existe é só matéria, é só natureza. E alguns que defendem o seguinte: bem, pode ser que haja algo fora dessa caixa. No entanto, isso que está fora não vai interferir na natureza, na caixa, porque a caixa está fechada. Então, na prática, é a mesma coisa. Então, ele vai refutar essa cosmovisão naturalista, que ela vai ferir também o teste da razão, pelo qual ele fala que nós temos que submeter a cosmovisão. E, em seguida, ele vai falar também sobre a nova era. A nova era ela tem várias vertentes, e eu pensava que a nova era está muito presente no Brasil, e está, mas nos Estados Unidos também. É um autor norte-americano. E ele vai mostrar que a nova era, principalmente a nova era, ela é totalmente lógica. Principalmente essa questão da verdade, que as verdades não são absolutas, por exemplo. Isso é muito comum na nova era. Outro ponto bem forte na nova era é o panteísmo, dizendo que tudo é um, a natureza, todas as coisas é apenas uma coisa, e um é tudo, mais ou menos isso. Isso também vai contra o raciocínio lógico, contra o teste, não passa no teste da razão, digamos assim, essas afirmações. Depois que ele fala sobre naturalismo e sobre a nova era, ele vai falar sobre alguns pontos que são usados pelos críticos do cristianismo que merece que o cristão ele realmente estude mais a fundo, porque são argumentos difíceis de se refutar, digamos assim. São refutáveis, mas que é necessário maior sofisticação do pensamento. São eles: o problema do mal. Existem várias vertentes também sobre o problema do mal, ou seja, de que como é que o cristianismo é verdadeiro se existe o mal? Se existem tantas coisas ruins que acontecem, esse mal tem propósito? Será que tem mesmo ou não tem? Qual é o propósito do mal? Então eu acredito que essa aqui é a parte mais delicada do livro. É uma parte que vai requerer do leitor um pouquinho mais de conhecimento filosófico para poder entender. Outros pontos interessantes que o livro aborda: encarnação e ressurreição. Ele faz uma abordagem bastante interessante sobre esses dois pontos, principalmente da encarnação. Como é que Cristo ele pode ser plenamente Deus e plenamente homem? Os críticos eles argumentam que a encarnação ela é ilógica. Se realmente fosse lógica, ela não passaria no teste da razão, que o próprio autor admite, e o cristianismo então seria falso. Mas ele vai fazer uma abordagem bastante interessante sobre Cristo Deus e Cristo homem.
que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem e que esse fato não vai de forma alguma contra a lógica. Alguém pode argumentar, olha, mas a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Rondônia Neste vai dizer que não é bem assim. É verdade, Deus ele é infinito. Não tem como o ser humano com a sua mente finita compreender Deus 100%. Mas quando se defende, e alguns defendem isso, tanto céticos quanto teístas, quando se ensina que a lógica de Deus é uma lógica totalmente diferente da lógica humana, isso é muito complicado. Por quê? Porque ao se afirmar isso, ao dizer que a lógica de Deus é totalmente diferente da lógica humana, e não tem como nós sabermos a lógica de Deus, a pessoa que afirma isso, ela já está mostrando que tem um conhecimento de Deus. Então, é mais um argumento autorrefutável. Eu digo que Deus não se pode compreender por várias questões, mas quem está afirmando isso está mostrando conhecimento de Deus. Então, não tem lógica. Então, é possível sim nós entendermos alguma coisa de Deus, compreendermos alguma coisa de Deus, porque a lógica de Deus, apesar de infinitamente perfeita, infinitamente maior do que a lógica humana, ela não é totalmente diferente da lógica humana, até porque o ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Concluindo a obra, ele vai falar sobre a cosmovisão cristã e como o cristão deve se preparar para não ficar apenas na defensiva, mas também ele se armar no bom sentido, evidentemente, para o debate das ideias. Porque hoje, no século XXI, a luta entre as cosmovisões é muito no campo das ideias. E para se debater no campo das ideias é necessário o conhecimento filosófico. Então, o cristão que quer mostrar que a cosmovisão cristã ela é mais coerente, ele tem que se armar dos argumentos filosóficos, porque esse é o campo de batalha entre os debates das cosmovisões. E é através desse debate que as cosmovisões querem ganhar as mentes das pessoas. Então, o Ronald Nash, como um grande apologeta que foi, ele entendia essa importância da filosofia no debate entre cosmovisões. Ok? Então, basicamente é isso. Tem muito mais coisa. É um livro que eu achei bem interessante. Dou 4 estrelas para ele. É um livro que eu indico a sua leitura, repito, como porta de entrada para outros livros mais aprofundados sobre o tema. Beleza? Então essa é a 7ª leitura de 2019. Se você tiver assistido até aqui esse vídeo e tiver gostado, peço que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Valeu? Aguardo você no próximo vídeo e vamos ler porque ler é preciso.